pessoal, vocês já ouviram falar no AA, ou melhor, nos Alcoólicos Anônimos? Sim, não, mais ou menos. Certamente vocês conhecem alguém que pode se beneficiar do trabalho, desenvolvido pelo AA, então presta atenção no vídeo de hoje para ajudar a disseminar a psicoeducação em saúde mental. Este programa é destinado para informar as pessoas que fazem uso prejudicial de álcool, seus amigos, familiares e todos aqueles que se interessam pelo tema. Vem comigo, bora aprender um pouquinho sobre o AA. Caso gostem do vídeo, não deixem de se inscrever no canal, dar o like e compartilhar com seus amigos, tá bom? Caso tenham alguma história, para contar sobre o tema, alguma sugestão de vídeo ou comentário, pode escrever aqui embaixo que teremos o maior prazer de compartilhar com vocês. Vamos para o vídeo então? Antes de falarmos sobre o AA, é preciso falar sobre dependência do álcool, de acordo com a mais nova classificação internacional de doenças que entrou em vigor no início de 2022, é bem recente. Podem ir acostumando com seus ouvidos com o nome CID-11, que é essa versão mais nova. Eu sei que muitos ainda ligam problemas mais sérios do álcool com o termo alcoolismo, mas esse termo, pessoal, é antigo e seu uso desencorajado desde 1979 pela Organização Mundial de Saúde, devido ao significado ser impreciso, tá bom? Também nada de usar o termo alcoólatra por ser pejorativo, tá certo? Uma mudança positiva relacionada com a CID-11, quando comparada à versão anterior desse manual, foi a facilitação do diagnóstico. Essa novidade vai ajudar a comunicação entre os profissionais de saúde de todo o mundo. No caso da dependência do álcool, os critérios foram simplificados e hoje são apenas 3 características essenciais. São elas: controle prejudicado sobre o uso do álcool, prioridade crescente do uso de álcool, que assume um papel cada vez mais central na vida do indivíduo, e apresentar características fisiológicas, como tolerância e abstinência. Para quem ainda não está familiarizado com os termos abstinência e tolerância, vou fazer um pequeno resumo para vocês. Na abstinência, temos reações que ocorrem no corpo com a interrupção ou diminuição do consumo. Já na abstinência, temos uma necessidade de doses cada vez mais altas para sentir o efeito desejado. É importante frisar, pessoal, que a dependência de uma droga está associada ao sistema de recompensa cerebral. No caso do álcool, o uso da bebida exerce influente papel liberando neurotransmissores relacionados à sensação de prazer, como a dopamina, e em quantidades muito superiores àquelas conseguidas a partir de comportamentos recompensadores naturais do ser humano, como comer ou dormir. Essa bomba de dopamina no cérebro, acaba induzindo a pessoa ao comportamento compulsivo para ter mais e mais prazer. Então, não adianta dizer para um alcoolista ou usuário de qualquer outra droga, qualquer outra substância, não faça uso porque faz mal. A pessoa usa o álcool porque a sensação é boa, ela sente prazer. No tratamento, no entanto, devemos mostrar os prejuízos biopsicossociais decorrentes desse consumo, e a lista muitas vezes é extensa. No caso do álcool, posso citar aqui para vocês complicações clínicas, como gastrite, hepatite, cirrose, problemas no trabalho, como chegar de ressaca, beber no trabalho, faltar ou até mesmo perder o emprego. Tem rupturas nas relações familiares e conjugal, Chega uma hora que a família se cansa, E complicações financeiras por privilegiar a bebida em detrimento de investimentos importantes, tá bom? Dentre vários outros prejuízos. Eu trabalhei por alguns anos em um centro de atenção psicossocial de álcool e outras drogas, o CAPS-AD, em Salvador, que é onde eu resido. E vocês sabem qual substância psicoativa as pessoas mais faziam uso? O álcool. E vocês sabem qual a droga que mais mata, somando causas diretas, como desenvolvimento de doenças clínicas, e indiretas, como acidentes? Também o álcool. Então, pessoal, o alcoolismo é considerado um grave problema de saúde pública, tá? E existem algumas modalidades de tratamento.
Hoje gostaria de me ater ao grupo de ajuda mútua denominado Alcoólicos Anônimos, ou simplesmente AA. Em outros vídeos posso falar de outras formas de tratamento, tá certo? Mas vamos lá. O AA pode ser descrito como um método de tratamento para o alcoolismo, no qual os membros ajudam-se mutuamente, compartilhando entre si uma enorme gama de experiências semelhantes, relacionadas ao sofrimento e recuperação do alcoolismo. Aos críticos de plantão, vale a pena mostrar os números dessa entidade tão importante para o mundo, tá? Ela começou com 2 membros nos Estados Unidos e hoje são mais de 2 milhões de alcoolistas em recuperação, divididos, pessoal, em mais de 115 mil grupos distribuídos em 175 países ao redor do mundo. É possível que tenhamos um AA bem perto de você e você não precisa gastar nenhum dinheiro para se juntar a um desses grupos. O grupo de AA, ele surgiu no estado de Ohio, nos Estados Unidos, em 1935, fundado por 2 alcoolistas, ambos vivendo problemas variados em suas vidas, em função do uso abusivo de álcool, o Bill Wilson e o Robert Smith. O primeiro foi investidor da Bolsa de Valores de Wall Street e o segundo, um médico cirurgião. Ambos já haviam participado do grupo de Oxford, um movimento religioso pioneiro na época, na abordagem do alcoolismo, a partir de um método de 7 passos. A partir de seus encontros, eles perceberam que a similaridade de suas experiências com o álcool os faziam identificar-se, um com o outro, e que a troca de informação entre eles colaborava para a abstinência de álcool, surgindo daí a ideia de sistematizar os encontros. No Brasil, o primeiro grupo de alcoólicos anônimos surgiu por volta de 1947, quando membros do AA lá dos Estados Unidos começaram a vir trabalhar e residir no Rio de Janeiro. O movimento, no entanto, só se firmou legalmente aqui no Brasil e aos moldes da estrutura mundial de AA em 1969, tá bom? Atualmente está presente em todos os estados brasileiros e com grande adesão dos seus participantes. Longe de qualquer caráter impositivo, o AA orienta a seguir 12 passos, 12 tradições e 12 conceitos para a mudança de vida, permitindo que a pessoa deixe o passado de bebedeira e escreva uma nova história de sobriedade. Em resumo, esse modelo inclui a admissão de que existe um problema em relação ao uso do álcool, a busca de ajuda, a autoavaliação, a partilha em nível confidencial e a disposição tanto para a reparação dos danos causados a terceiros, como para trabalhar com outros alcoólicos que desejem se recuperar. Tá? Não vou listar aqui todos os 12 passos para não ficar enfadonho para vocês. Além disso, vocês acham essa informação facilmente no Google, tá? Mas gostaria de fazer algumas ponderações. O passo que eu acho mais importante, e não por acaso é o primeiro, é admitir que é impotente perante o álcool. Gente, não tem como participar do AA sem reconhecer de maneira genuína que o álcool o controla. Vejo muitos pacientes recaindo no uso do álcool durante o tratamento por achar que pode controlar o consumo em frequência e intensidade, o que é falso. A bebida o domina, tá? Um segundo ponto que considero relevante falar é sobre o poder superior citado nos passos do AA. Muitos leigos criticam o AA associando a um viés religioso, o que não é verdade. O próprio AA orienta que cada um denomine o que considera como um poder superior, podendo ser uma entidade religiosa, como Deus, orixás, santos, Maomé, entre outros, como também pode ter pessoas que considerem poder superior como a energia da natureza, o amor, a gratidão, enfim. Então, nada de falar que não vai frequentar o AA porque é ligado à religião, hein? Aqui quero fazer um parêntese para falar que essa ideia do poder superior veio de uma troca de cartas entre Bill, um dos fundadores do AA, e Jung. Na carta, Jung lembra que o álcool em latim significa espíritos, que usamos a mesma palavra tanto para experiências mais elevadas quanto para o uso da droga, o nome da droga, Logo, na teoria dele, para combater o alcoolismo, teríamos que usar a fórmula espíritos contra espíritos, ou seja,
precisaríamos substituir o alcoolismo por algo mais elevado. Jung disse ainda que o homem desprotegido de algo superior, isolado da sociedade, não consegue resistir às tentações, que nesse caso seria o alcoolismo. Por isso a importância de um poder superior, na forma como cada um define, e o sentimento de pertencimento de um grupo. Fecha parênteses, vamos voltar para o alcoolismo, né? Então, outra questão importante é a recaída. Gente, recaída faz parte do tratamento de qualquer droga. Tem pessoas que conseguem ficar abstêmia de primeira? Até tem, mas são pouquíssimas. A grande maioria vai apresentar recaídas até atingir a abstinência total. E uma coisa muito legal do AA é que eles acolhem membros do grupo, né, que recaíram no uso do álcool, sem crítica e sem censura. Muito diferente do que às vezes a família faz, que é apontar o dedo, né, sobre a recaída. E como é a dinâmica das reuniões do AA? Para ser admitido no AA, não existe taxa e nem mensalidade. A única exigência é o desejo de abandonar a bebida. O AA almeja a abstinência total do uso do álcool. Ao chegar na reunião, a pessoa é recepcionada por companheiros que estão abstêmios do álcool, alguns por dias, outros meses e até anos, tá? A reunião é coordenada por uma pessoa diferente a cada encontro. Não existe chefe do grupo. E sempre começa com uma prece para manter a sobriedade. Em seguida, os veteranos dão depoimentos que acabam expressando similaridade com os novatos quanto aos prejuízos do álcool nas suas vidas, provocando assim neles, né, uma identificação, um sentimento de pertencimento daquele grupo. Depois, os novos participantes podem falar, se quiserem, não é obrigado, tá? Um ponto importante do AA é o anonimato. Ninguém declara profissão, onde mora, poder econômico, ideologia política ou crença religiosa. Além disso, orienta-se não comentar sobre o que é exposto nas reuniões com outras pessoas, tá? Então, siga o anonimato. Depois do AA, outros grupos, né, de ajuda mútua surgiram, como o Al-Anon, que é para familiares de alcoolistas, o Al-Atin, para familiares jovens, às vezes filhos de alcoolista, o NA, que é o Narcóticos Anônimos, né, para usuários de múltiplas drogas, o CCA, que é Comedores Compulsivos Anônimos, o JA, Jogadores Anônimos, Joganon, para familiares de jogadores anônimos, entre outros. Todos têm a mesma lógica, pessoal, que é seguir passos com o objetivo de abstinência para a mudança de vida. As pluralidades desses grupos funcionam como uma potente ferramenta terapêutica e os profissionais de saúde podem agregá-las quando a abstinência for a meta do tratamento. Então, galera, está chegando ao final do nosso vídeo e gostaria de deixar duas dicas de filme para vocês. O primeiro é Nasce uma Estrela, estrelado por Bradley Cooper e Lady Gaga, onde o personagem vive uma crise pessoal e profissional devido ao problema com o álcool. Esse filme, inclusive, ganhou o Oscar de melhor trilha sonora, né, com a música Shallow, cantada lindamente pelos dois. O outro filme, Às vezes o Amor Não É Bastante, a história revela os bastidores da criação dos Alcoólicos Anônimos, tá? A organização, né, que foi idealizada por Bill e Bob, e com a dedicação quase que exclusiva de Bill ao projeto, afetou seu casamento. Tá bom? Então é isso, pessoal. Caso tenham gostado do vídeo, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e ajudem a compartilhar, né, a psicoeducação em saúde mental. Beijo e até a próxima. Tchau, tchau.